Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. E hoje, uma turma G3, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender muito, pessoal. Então, cheguem com a gente. Você nos conhece, pessoal? Meu nome é Juan, e eu sou o professor de matemática de vocês. Boa noite, meu nome é Lara e sou professora de leitura. Isso aí. Então, pessoal, hoje nós vamos entender o uso de cálculo de volume no dia a dia. Como que é usado isso? Para que a gente usa? Será que é realmente necessário? E a gente vai fazer alguns cálculos juntos aí, ok? Para a nossa aula, nós vamos precisar aí de lápis, borracha, caderno. Eu esqueci de falar, pessoal, eu esqueci de mandar antes lá no grupo sobre a gente trazer uma bexiga, então eu vou, bem no fim, não usar a bexiga. Mas, porque eu esqueci de mandar lá no grupo para vocês trazerem. Bexiga balão? Mas não tem problema. Para o nosso Mindfulness de hoje, pessoal, a gente ia usar uma bexiga, mas hoje a gente então vai fazer melhor ainda. Não só nós não vamos usar uma bexiga, como nós vamos usar a nossa imaginação, ok? Para fazer um momento aí de respiração. De que maneira? Em vez da gente simplesmente fazer um momento de respiração, nós vamos imaginar aí, simular que estamos de fato enchendo uma bexiga, e com esse nosso encher de bexiga, nós vamos aí treinar a nossa respiração. Então, nós vamos imaginar que estamos enchendo bexigas, ok? E a gente vai puxar, então, o nariz com o ar pelo nariz e soltar pela boca, ok? Como se estivéssemos enchendo o balão aí, fazendo aquela forcinha assim para o balão se expandir, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, eu quero que vocês sejam bem criativos e imaginativos comigo aí. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai encher uma bexiga é pegar a bexiga imaginária. Então, olha aqui, ó, eu peguei a bexiga imaginária, dei aquela esticadinha nela aí, ó, tá todo mundo vendo a bexiga imaginária aqui, pessoal? Conseguem imaginar aqui? O que eu faço? Eu coloco aí ela na boca, pessoal, ok? E eu quero que vocês aí me ajudem. Isso aí, Caio, muito bem. Ó, começou a encher já, hein? Tá imaginando aí? Olha aqui o tamanho da minha bexiga, pessoal. Agora, ó, a imaginação a gente tem que amarrar ela, né? Boa. Enchemos uma bexiga normal aí. Agora a gente vai encher uma daquelas bexigas mais redondinhas, ok? Então, vou pegar aqui no meu acervo imaginário a bexiga redondinha. Isso aí. E vamos lá encher. Boa, Kai. Isso aí. Olha aqui, ó. Ela fica assim, ó, redondinha, pessoal. Isso aí, ó. Vamos amarrar de novo. Deixa aqui no cantinho. Por fim, para terminarmos essa nossa imaginação, e agora a gente vai ter que fazer bastante força, porque esse tipo de bexiga é muito difícil de encher, pessoal. Nós vamos encher essa bexiga aqui, ó. Aquela de palhaço aqui, aquela compridinha, parece uma minhoquinha, ok? Ela é difícil de encher, então a gente vai ter que fazer esforço aí, ó. Olha aí, ó. Amarrada. Vou até fazer um cachorrinho aqui, ó. Boa, muito imaginativo vocês aí, hein? Adorei. Bom, fizemos esse nosso momento aí de respiração um pouquinho diferente do usual. Enchemos nossas bexigas imaginárias aí. Todo mundo conseguiu encher 3 bexigas imaginárias aí, pessoal? Muito bom. Olha aí, ó. Fizeram até o som de enchendo bexiga. Muito bom.
Vamos dar continuidade, pessoal, à nossa aula aí. Hoje nós vamos fazer uma aulinha de habilidades para a vida, ok? E nós vamos falar um pouco sobre o aprendizado, a maneira como a gente aprende, como o nosso cérebro guarda as coisas, como a gente organiza tudo isso, como a gente usa esse aprendizado. E se isso faz diferença. Nós vamos ver um videozinho. Depois de assistir esse vídeo, a gente vai responder o que a Ali perguntou ali, né? O que mudou quando a mãe passou a ensiná-lo. E daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Está aqui escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. E aí, pessoal? O que a gente, afinal desse vídeo, o que a gente pode responder ali para a Ali? O que mudou quando a mãe passou a ensiná-lo? Não sei se vocês perceberam ali, a escola tinha dado uma carta para ele, né? E na carta dizia, na verdade, que ele era um péssimo aluno, que ele não conseguia aprender e eles não podiam ensinar ele lá, então era melhor que ele estudasse em casa. A mãe dele alterou a carta, né? Falou para ele de outra maneira. Não, a carta está dizendo que você é muito especial, muito inteligente, e eles não conseguem ensinar você de tão inteligente, então vai ter que ser eu a ensinar. E ele foi ensinado pela própria mãe, e dado esse incentivo da mãe dele, ele foi muito conhecido, todos conhecem, né? Thomas Edison, o criador da lâmpada, né? Então, foi muito conhecido aí, muito bem... por causa da ciência ele foi conhecido, né? Então, vemos aí que ele teve aprendizado, ele não era uma pessoa burra, ele não era uma pessoa que não conseguia aprender. A escola, na verdade, falhou em ensiná-lo. E eu queria que vocês me dissessem o que mudou quando a mãe passou a ensiná-lo, pessoal. Ele ficou mais esperto, Por quê, Caio? porque a mãe dele ensinou do jeito que ele entenda. Interessante, Caio, boa. Quem mais aí tem algo a compartilhar com relação a isso? O que mais mudou? Eu imagino que não só como o Caio disse, a mãe dele ensinou de um método que ele conseguisse aprender, que fosse mais fácil para ele compreender, porque cada pessoa aprende de um jeito. Eu, por exemplo,
Português, ciências, eu aprendo de boa só na leitura. Mas matemática, sem o exemplo, eu não consigo de jeito nenhum. Não consigo aprender. Legal, boa. Gostei da sua análise aí, Joana, muito bom. Concordo com vocês dois aí, com a Joana e com o Caio. Justamente, a mãe dele achou uma maneira de ensinar ele, de como ele aprendia. Cada pessoa tem a sua maneira de aprender. E não só isso, a mãe dele também incentivou ele, né? Como a Joana falou aí, colocou um potencial nele que talvez a escola não quis colocar ou não entendeu, né? Na verdade, todos nós temos potencial. Por isso que quando vocês falam, ai, eu sou burro, ai, eu não entendo, eu e a professora Lara fazemos de tudo para vocês entenderem que não. Né? Não, gente, vocês não são burros. Não, gente, você não é pouca coisa, não. Você é, sim, criativo, você consegue, sim. Por quê? Porque esses gatilhos na nossa mente podem, de fato, nos impedir ou nos ajudar a avançar. Se a gente fica com um pensamento negativo, né? Não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Isso sempre vai te travar. Agora, no dado momento que você entende o seu potencial e não fala, eu consigo, se todo mundo consegue, eu também consigo. Ou se ninguém consegue, eu vou conseguir. Né? Você colocar esse alto potencial em você mesmo, essa autoconfiança, o aprendizado também muda. Além disso, não só em relação ao nosso próprio esforço, mas também um esforço coletivo, um esforço para fora, de que as pessoas acreditem também em nosso potencial, como foi o caso da mãe do Thomas Edison. Então, muito interessante aí essa perspectiva, pessoal. E eu queria que vocês aí me respondessem, pessoal. Então, como que você aprende? Como a Joana, inclusive, já deu um exemplo, né? Para matemática, para as outras matérias, ela consegue só lendo. Para matemática, ela precisa ali ver um exemplo, fazer algum exercício para conseguir assimilar bem o conteúdo. Eu queria que vocês aí tivessem essa autoanálise também e me dizer de que maneira que vocês acreditam que aprendem melhor. Eu aprendo, mas tipo assim, eu não aprendo lendo texto, porque, sei lá, é meio difícil aprender lendo texto. Eu aprendo com um exemplo ou com uma professora explicando. Tanto que eu tinha dificuldades em aprender quando estava na quarentena. Por isso que eu vim para o Alicerce. Entendi, legal. Boa, Caio. Isso aí é uma coisa boa, a gente entender também a nossa limitação, onde a gente consegue. Pode falar, Mariana. Normalmente, ou eu aprendo, tipo, realmente, tipo, do professor, ou eu aprendo, tipo, ensinando para outra pessoa, ou eu aprendo, tipo, eu estudo, né, escutando música, mas eu escuto, tipo, músicas que são, tipo, da minha playlist com 60 músicas, porque eu sou a pessoa que eu automaticamente conecto o assunto com a música. E aí, se eu ficar com a música na cabeça, eu vou ficar com o assunto na cabeça. E aí eu faço isso para, tipo, antes de prova e coisas assim. Que legal, diferente. Muito bom, muito bom. Eu jamais conseguiria estudar com música. Veja como a gente é diferente nesse quesito, né? Eu jamais, não consigo. Até porque eu sou músico. Então, se eu escuto uma música, eu presto muita atenção na música, na melodia, nos sons dos instrumentos, e acabo não consigo prestar atenção em nada. Eu tenho músicas, tem algumas músicas que eu tipo, são umas músicas assim que eu não escuto. Então, tem músicas e músicas, porque tem umas músicas que são muito simples. As músicas que eu estudo normalmente são músicas muito simples. Tipo, é literalmente só a batida e a pessoa ali falando. É porque eu escuto muito tipo de música. Nós vimos aí que a Mariana aprende com música, que o Caio aprende com exemplos ou com uma explicação, que a Joana aprende lendo algumas coisas ou com um exemplo no caso de matemática, e eu vou falar a minha maneira de aprender. Eu, pessoal, tenho muita dificuldade para aprender por explicação. Eu preciso ler, certo? E eu preciso fazer também. Eu preciso fazer para eu poder entender. Eu não consigo aprender se outra pessoa simplesmente faz, ok? Eu tenho que fazer, senão eu não entendo. Então, é a minha maneira de aprender. Queria saber aí da professora Lara, como que você
aprende, professora? Olha, por meio da leitura, é a forma mais fácil que eu tenho de aprender, mas não uma leitura batida, às vezes a gente está cansado, né? E vai lendo e não entende nada. Uma estratégia que eu dou aqui para vocês que não conseguem aprender muito bem com leitura é o seguinte: se você pega um texto que você precisa entender como lê-lo, né? Seja esse texto uma instrução de matemática, seja uma leitura mesmo, um livro, você lê um parágrafo e quando você terminar de ler esse parágrafo, você, né, fecha os olhos, para de olhar para o livro e aí você se pergunta: o que foi que eu entendi desse parágrafo? Tenta formular com suas próprias palavras, mentalmente, aquilo que foi dito naquele parágrafo, né? Essa é uma estratégia que eu utilizei e foi assim que eu me desenvolvi ao longo da leitura. E outra é o quê? Por exemplo, li aqui uma página. Beleza, li uma página, agora eu vou passar para o caderno, vou sintetizar no meu caderno as principais ideias dessa página. Assim você lê, mas não só lê, você articula, sintetiza, faz links mentais, né? E você grava melhor aquilo que você leu. A professora aí gosta dos mapas mentais, então, pelo jeito. Isso é uma boa maneira também. Boa. Bom, vamos lá então, pessoal. Nossa última aula, pessoal, nós aprofundamos bem o conceito de volume, vimos várias maneiras ali de entender volume e tudo mais. E hoje, pessoal, nós vamos fazer cálculos usando volumes, ok? A Joana quase acertou a dica lá que eu dei na chegância, porque ela falou que a gente ia usar, como que ela disse? Como que você disse, Joana? Sistema de medidas, né? Capacidade. Isso. Sistema de capacidade e tudo mais, medidas de capacidade. É quase isso, mas a gente vai, que volume é uma capacidade, a gente vai calcular isso, mas a gente vai ver também que isso pode ser medido de várias formas aí. Então, relembrando aí, resumindo o que a gente tinha visto, volume é o espaço dentro de uma área. E a gente viu aí que a gente tinha algumas imagens, algumas figuras tridimensionais, que dentro dessas figuras tridimensionais, dentro desse embrulho, dentro dessa superfície, ou seja, dentro dessa área, existe um espaço, um volume, ok? E a gente também viu que a gente pode calcular a partir de uma área de base, vezes a altura, a gente pode calcular aí o volume, ok? Na maioria dos nossos figuras tridimensionais aí, é possível fazer isso. Bom, mas a gente também tem usos no dia a dia, ok? A gente vê o uso de volume no dia a dia. Por exemplo, o litro de refri, a gente vai lá comprar refri, está escrito lá na garrafa 2 litros. Isso significa que aquela garrafa tem uma capacidade de 2 litros, ok? É uma capacidade de quantidade de refri que cabe dentro daquela embalagem, ok? Temos a gasolina também, quando a gente, inclusive a Joana falou que a gasolina está caro, né? O que acontece? Que o litro da gasolina tem um valor maior hoje em dia, ok? Então, a gente está falando de litro, né? A capacidade de armazenamento da gasolina dentro do carro, no tanque, também envolve um volume, ou seja, o espaço ali que ela ocupa, ok? Então, tudo isso fala sobre volume. E também na previsão de chuva, não sei se vocês já viram a previsão de chuva no jornal, geralmente lá a pessoa da previsão de chuva fala, hoje está previsto uma chuva de, sei lá, 20 milímetros cúbicos, algo desse tipo, porque eles estão falando também da capacidade de chuva, de quantos litros ou algo desse tipo pode chover em um determinado espaço, ok? Não só de espaço físico, mas também de tempo. Bom, temos aqui, pessoal,
talvez até mesmo um paradoxo entre a massa e o volume, ok? O que seria massa de um objeto, né, tridimensional, por exemplo, o que seria a massa de uma esfera e o que seria o volume de uma esfera, ok? Existem essas duas coisas e a gente precisa entender. Primeiro, vamos definir algumas coisas aí. Massa, pessoal, é aquele númerozinho que a gente mede lá na balança, ok? Então, se você sobe lá na balança e aparece lá 80 quilos, aquilo ali é a quantidade de massa que você tem. Massa tem a ver com a quantidade de matéria que existe no nosso corpo, ok? Quantas células existem, por exemplo, no nosso corpo? Quando a gente sobe em cima... Peso. Quando a gente sobe em cima da balança, a balança está dizendo isso para a gente, ok? A quantidade de células que existem no nosso corpo, teoricamente. Impacto. Na verdade, e a gente mede daí isso em massa, 80 quilos, por exemplo. Volume tem a ver com a massa, tem uma maneira da gente chegar no cálculo de massa através do volume, mas o volume não tem nada a ver com a massa no sentido de que quanto maior algo, menor a massa, ou maior a massa, ou algo desse tipo. Não tem a ver com isso. Por quê? Porque o volume é uma quantidade de espaço e não uma quantidade de matéria dentro desse espaço, ok? Então, por isso que massa e volume são diferentes, não são a mesma coisa. Então, para calcular um volume, pessoal, olha, a gente usa a medida de suas arestas. Por exemplo, esse cubo aqui, ó, que a gente está medindo aqui em cima dessa balança, olha, ele tem uma medida aqui, ó, de altura, ele tem uma medida de comprimento e uma medida aqui de largura, ok? Ele tem essas medidas aqui. E está dizendo aqui, ó, essa medida aqui é 5, essa outra aqui é 5 e essa aqui também é 5. Para a gente calcular o volume, a gente faria esse cálculo aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5, que o resultado dá 125, ok? 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Olha aqui, ó, o volume dele é 125. Em nada a ver o volume tem a ver com a massa. A massa aqui, ó, está dando 80 e o volume 125. Eles não são a mesma coisa. O volume diz o espaço que ele está ocupando o espaço físico que ele está ocupando. A massa diz o quanto de matéria existe dentro daquele espaço, quantas coisas existem dentro daquele espaço, ok? Então, é possível comparar as massas de objetos diferentes, mas isso não muda o volume do espaço que eles ocupam, entende? Então, a gente medir aqui uma cadeira e medir aqui um sofá, uma poltrona, por exemplo, né? Medir aqui uma poltrona e uma cadeira, elas ocupam espaços diferentes e elas talvez tenham até massas diferentes, né? Na balança. A gente pode comparar essas duas coisas, mas os objetos são diferentes e também ocupam volumes diferentes, ok? Mas se fossem objetos iguais, talvez ocupassem medidas iguais, ok? Então, a gente está vendo aí que volume e massa são coisas diferentes, embora tenham essas ligações. Por exemplo, como eu disse para vocês aqui, ó, o espaço que esse volume tenha, né, o espaço que ele tenha, pode ser preenchido com todo o objeto, né? Por exemplo, se essa caixa fosse maciça, estaria toda dentro dela a caixa também. Mesmo assim, uma coisa não interfere, mas uma coisa não é a outra, ok? E por isso que eu coloquei esse último exemplo aqui, pessoal. O espaço ocupado por 1 quilo de algodão é diferente do espaço ocupado por 1 quilo de chumbo. Embora os dois tenham a mesma medida de massa, ocupam espaços diferentes. Olha o tamanho aqui do algodão para o tamanho do chumbo, pessoal. Ocupam espaços diferentes. O chumbo é mais compacto, ocupa um espaço menor. Enquanto 1 quilo de algodão, a gente teria que usar muito algodão, né? Então, a gente teria um espaço muito grande de algodão para dar 1 quilo, porque o algodão é algo leve.
ok? Mas veja, embora o espaço ocupado seja grande, em nada interfere na sua massa, ok? Pessoal, vocês entenderam essa explicação ou ficou confuso? Tá bem confuso. Ficou confuso, Arthur? O que você não conseguiu entender? O que ficou mais confuso para você? A parte dos milímetros. Dos cilindros? Mas eu não falei de cilindro aqui. Milímetros. Ah, dos milímetros, ok. Embora eu não tenha falado sobre milímetro, acredito que tenha sido aqui essa parte aqui das medidas Isso. da caixa, ok. Essa nossa caixa aqui imaginária aqui, ela tem medidas de aresta, ou seja, medidas de largura, de comprimento, de altura, ok? Então é isso que a gente está falando, ó. Ela é um cubo. E essas medidas aqui, ó, são todas de valor 5, ok? Quando a gente calculou, né, para calcular volume, não sei se vocês lembram, na semana passada, volume de um cubo é lado vezes lado vezes lado. Como todos os lados são iguais, né, olha lá, ó, 5, 5 e 5. Então, a gente vai multiplicar todos esses 5 aí. 5 vezes 5 vezes 5, o resultado aí, ó, dá 25. Então, o volume dessa minha caixa, ou seja, o espaço que ela tem dentro dela é 125. Né? Então, um espaço de 125. Mas em nada tem a ver com a massa dela, a quantidade de matéria que existe dentro dela, que é 80. Ok? Então, a gente tem que diferenciar essas coisas, tá? O peso da nossa caixa não é a mesma coisa que o volume, o espaço ocupado dentro dela, ok? E daí a gente deu o exemplo aqui do algodão. O algodão ocupa mais espaço, né? 1 quilo de algodão ocupa mais espaço do que 1 quilo de chumbo, porque o chumbo é mais pesado. Então, um pedacinho de chumbo pesa mais do que um pedacinho de algodão. Então, a gente vai ter que colocar muitos algodões, vários algodões, e isso vai ocupar um espaço maior para que o chumbo, para que compense o peso do chumbo, ok? Foi isso que a ideia que eu quis trazer para vocês aí neste slide aqui, essa explicação. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida até aqui sobre a nossa aprendizagem aí, ou sobre algum cálculo, alguma coisa? Não. Ok. Então, vamos dar uma pausa, pessoal. Vamos para o intervalo e logo a gente volta. Bora voltar, pessoal. Vamos voltar aí à nossa aula. Então, vamos fazer uma atividadezinha aqui antes, pessoal. O exercício tem a ver com o habitat das tartarugas marinhas no zoológico, ok? No caso aqui, pessoal, das tartarugas marinhas, a gente colocou aqui que precisou ali de usar 2 grandes aquários para colocar ali no zoológico para que essas tartarugas pudessem sobreviver. Um dos aquários tem essa medida aqui, ó, o primeiro aquário com 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. É um aquário bem grande, né? E o segundo aquário, como eu disse, tinham sido 2, né? O segundo aquário com 8 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3 metros de altura. É um aquário aí maior que a minha casa, né? E o exercício está pedindo o seguinte, pessoal, desenhe os aquários com as suas dimensões e calcule o espaço total do habitat das tartarugas. A ideia é essa, a gente calcular aí qual é o espaço que as tartarugas vão ter para sobreviver nesse habitat aí do zoológico, ok? Então, vou dar aí alguns minutinhos para vocês fazerem esse exercício, tá? E daí eu pergunto para vocês como que vocês chegaram no resultado. A minha dica para vocês, desenha aí os aquários, ok? Com as medidas, calcula o volume de um, calcula o volume de outro e soma. Soma os 2. Vai lá. Tem 2 pessoas com a mão levantada.
Arthur, pode falar. Professor, é para medir a como é que é? O metro que vai? Tipo, Então, vocês não vão precisar medir nada, porque os valores já estão aqui, Arthur. Já temos os valores aqui, ó. O primeiro aquário tem 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. O que eu estou pedindo aqui para você calcular o volume? Lembrando que para calcular o volume é lado vezes lado vezes lado. Então, eu teria comprimento vezes largura vezes altura. Então, é 6 vezes 4 vezes 2. O segundo aquário tem 8 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3 metros de altura, ok? Então, o volume 1, né, o volume do primeiro. E o volume do segundo também é comprimento vezes largura vezes altura. Seria 8 vezes 9 vezes 3. Daí você vai ter o volume do primeiro aquário e o volume do segundo aquário. O que você tem que fazer é somar os dois para você saber o volume total, ok? O volume total, ou seja, qual seria o espaço total que as tartarugas terão no zoológico. Só corrigir para vocês aí, pessoal. Então, a correção aí da atividade de vocês. Temos aí um aquário aí, ó, um exemplo de um aquário, onde a gente tem aqui, ó, 4 metros de largura, 6 metros de comprimento, 2 metros de altura. Calcular o volume desse nosso aquário aí, ó, seria o mesmo que calcular o comprimento vezes a largura vezes a altura. 6 vezes 4 vezes 2. O resultado é 48, ok? Daí nós temos o outro aquário aí. O outro aquário ele é maior, pessoal. Olha, ele tem o tamanho aqui, ó, de 8 de comprimento, 9 de largura e 3 de altura. Para calcular o volume é a mesma coisa. Eu multiplico o comprimento vezes a largura vezes a altura. 8 vezes 9 vezes 3. O resultado aí, 216. Então, o volume do primeiro aquário é 48 metros quadrados. O volume do segundo aquário é 216 metros quadrados. Ok? Somando os dois, pessoal, quando eu somo o volume dos dois, né, porque era a questão ali que a gente ia fazer, 216 mais 48 é igual a 264. Metros quadrados, no caso. Esse é o tamanho total de espaço que as tartarugas terão no seu habitat no zoológico. Ok? Essa seria a resposta aí da nossa atividadezinha ali que eu propus para vocês. Só aqui a gente entendendo aí os últimos conceitos aí, pessoal, o volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo. Lembram lá das leis da física lá? Um corpo não pode ocupar o mesmo espaço de outro corpo. Por quê? Porque eles têm um volume, ok? O volume tem unidades de tamanhos cúbicos. Então, olha lá, o volume é a mesma coisa que comprimento vezes largura vezes a altura, ok? Se cada um desses cubinhos pequenos tiver 1 metro de aresta, e o total aqui, ó, forem 3 metros desse nosso cubo gigante aqui, ok? Nós temos o volume de 3 metros vezes 3 metros vezes 3 metros. O meu volume total, então, será, ó, 27, né, que é 3 vezes 3 vezes 3, e os metros aqui, ó, vão aparecer metro ao cubo, porque, né, metro ao cubo, porque isso aqui é uma medida cúbica, ok? Então, se a medida que tiver em metro, vai aparecer metro cúbico, se a medida tiver em centímetro, vai aparecer centímetro cúbico, e isso aqui é uma medida de volume, ok? Então, o volume de um corpo, pessoal, é a capacidade, não só a capacidade dentro dele, mas também a quantidade de espaço que ele ocupa no espaço físico, ok? Então,
o seu guarda-roupa, ele ocupa um espaço dentro do seu quarto, ok? Então, esse espaço que ele ocupa no seu quarto é o volume dele, ok? Ele ocupa um espaço, ele tira volume do seu quarto quando ele está lá, porque ele tem um espaço ali que, se ele não tivesse nada, teria um espaço vazio, ok? Então, isso aí é a nossa ideia de volume. Se eu colocar aqui, ó, um mouse aqui em cima, não vai ter um outro mouse que caiba no mesmo lugar que esse mouse, ok? Enquanto esse mouse estiver aqui, ok? É isso Ele que a está gente quer querendo dizer. O dizer, espaço ocupado por uma determinada objeto ou coisa, ou corpo, ou pessoa, não pode ser ocupado por outro enquanto aquele corpo não estiver lá, ok? Então, você quer anunciar que, tipo, vou pegar um exemplo desse câmera aqui, ó. Ele tá em uma localização espacial, mas ninguém pode ocupar essa mesma localização espacial que esse câmera? Exatamente. Então, pessoal, só para terminar essa ideia aqui, pessoal, calcular volume, claro que existem as fórmulas lá e tudo mais, mas calcular volume, pessoal, depende muito aí, ó, do comprimento, altura e largura, ok? É assim que a gente calcula. A gente calculou isso ali usando os exemplos dos aquários lá. Agora dei mais um exemplo aqui usando um corpo aqui, né? Um corpo qualquer, um cubo qualquer aqui, né? Para dar um exemplo para vocês. E também falei aí sobre as unidades de medida, né? Metro aqui, né? A unidade de medida aí do comprimento seria metro, altura metro e largura metro. Então, o resultado será metro ao cubo, porque apareceram 3 metros, ok? 3 vezes o símbolo metro, no caso. Então, metro ao cubo, 27 metros cúbicos, ok? Então, agora temos uma atividade, pessoal. É imprescindível que vocês façam essa atividade, ok? A outra atividade lá era uma atividade exemplo, então eu corrigi junto com vocês. Essa aqui vocês têm que fazer e me enviar o resultado, ok? Nós vamos calcular aí o volume de um balão, ok? Um balão de diâmetro 12 centímetros, olha aqui, ó. Agora não estamos trabalhando com metro, estamos trabalhando com centímetro. Como o raio é a metade do diâmetro, então 6 centímetros de raio, ok? Metade de 12. Calcule o volume de ar que tem dentro desse balão. Quanto de ar existe dentro do balão que a gente assoprou? O balão imaginário que a gente fez lá no momento de mindfulness. Então, tem 3 dicas aqui para vocês, pessoal. A primeira dica, use o pi, que é aquela letrinha grega lá, como sendo 3. Então, no lugar do pi, você vai colocar o número 3. Para a fração, vai existir uma fração ali no cálculo ali. Então, para a fração, multiplique por 4 primeiro e só depois divida tudo por 3. No final, você divide por 3, que vai dar o resultado certo. E a última dica aí, ó, que quando a gente aparecer aí, ó, gente, na fórmula R ao cubo é a mesma coisa que o R multiplicado 3 vezes, ó. R vezes R vezes R. No caso, o raio. Então, o raio aqui é 6, né? Então, seria 6 vezes 6 vezes 6. Ok? Esse aqui é o nosso balão aí. Então, o balão, ele se aproxima muito de uma esfera, ok? Ele é muito parecido com uma esfera. Então, para calcular a quantidade de ar dentro desse balão, ou seja, o volume desse balão, nós podemos usar aí a fórmula de calcular volume de uma esfera. A fórmula é a seguinte, o volume é igual a 4/3, né? Então, 4 dividido por 3, vezes π, vezes r ao cubo, ok? Só montar a continha aqui para vocês. Como eu disse, multiplica o 4 primeiro, ali a dica, multiplica o 4 primeiro e só depois divide tudo por 3. O π aqui, pessoal, você pode substituir pelo número 3, ok? O π aqui, então, você pode substituir pelo número 3, como foi uma das dicas ali. E o r ao cubo é a mesma coisa que r vezes r vezes r. E r é o raio, é 6. Então, r ao cubo você pode colocar como 6 vezes 6 vezes 6. Ok? Então, vezes 3 vezes 4
E como eu disse, você pode dividir tudo por 3. Ok? Então, vocês podem fazer essa conta aí que vai dar o resultado do volume do balão. Bom, o João também mandou 76 aí. Vamos corrigir juntos aí. Deixa eu apagar aqui o que eu tinha colocado aqui. Vou reler aqui com vocês, pessoal. Um balão... Oi, Arthur. Eu acho que você não viu, eu coloquei 30 o meu. Ah, você colocou no chat? Sim. Não apareceu aqui para mim. Vou colocar de novo. Tá bom. Camila mandou aí também. Vamos ver, pessoal. Um balão de diâmetro 12, ok? E daí aqui eu poderia até usar, inclusive, aqui parênteses, né? Como o raio é metade do diâmetro, então 6 centímetros de raio, ok? Então, esse aqui é o valor que a gente precisa, é o valor principal aí para a gente calcular o nosso volume. Calcule o volume de ar que tem dentro desse balão. A gente vai usar a letra π, esse númerozinho π aqui, ó. A gente vai substituir por 3. Por que a gente é bom usar fórmulas, pessoal? Que a gente só substituir os números dentro das fórmulas aqui, ok? Então, no lugar do π aqui, ó, a gente vai colocar o número 3 e no lugar do R, nós vamos colocar o número 6, ok? Então, no fim aí, a gente vai ficar com volume é igual a 4/3, ok? Vezes 3, no lugar do π, vezes 6 ao cubo. Como eu disse para vocês, ó, R ao cubo é R vezes R vezes R. Então, 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Ô, professor, desculpa Diga, interromper, mas a minha mãe conseguiu enfiar na minha cabeça, nem comecei a estudar isso ainda, conseguiu enfiar na minha cabeça que o diâmetro do centro de um círculo até a borda dele é o primeiro número de π, 6,14. Degudou tão forte na minha mente que esse balão aí, para imagens redondas, aí é falar do meio até a borda é 3,14. Então não é. Mas quando você explicou, eu disse, tá, beleza. Entendi. Então, mas não é. O valor do meio aqui, né? Até a borda do nosso cilindro, do nosso círculo e tudo mais, é o que nós chamamos de raio. E raio é a metade do diâmetro. O diâmetro seria de uma borda a outra, tá? Né? Isso aqui inteiro seria diâmetro daí. Mas o raio é a metade dele. É só essa partezinha aqui. O π, pessoal, é um número um pouco mais complicado que isso, né? Até lá na nossa aula, como a gente estava falando sobre círculo, eu dei uma explicada lá para vocês da onde que surgia o número π, né? Π surgia do seguinte, o diâmetro dividido pelo perímetro, né? Ou ao contrário, o perímetro dividido pelo diâmetro. Era o valor de π. É uma conta um pouco mais complicada, mas o valor dele real é 3,14. No cálculo aqui, eu estou usando 3 para simplificar para vocês, para ficar mais fácil, tá? Para a gente não trabalhar com números com vírgula. Então, vamos lá. 3, a gente pode, como eu disse que mais uma dica, né? A fração, a gente pode usar multiplicar por 4 primeiro, e depois só no final a gente divide tudo por 3. Então, a gente vai fazer isso. 4 vezes 3 é 12, tá? Daí 12 vezes 6. Vamos fazer aqui rapidinho. 12 vezes 6. 6, 7. 72, ok? Então, aqui 72. Daí 72 vezes 6. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, 432
vezes 6. De novo. 12, 18, 19. 6 vezes 4, 24, 25. Então, o resultado aqui ficou volume igual a 2.592 da parte de cima aqui, dos cálculos de cima, mas a gente ainda tem que dividir por 3, ok? Então, vai ficar dividido por 3 isso aqui. Vamos ver, 3 vezes 8 dá 24, sobra 1. 3 vezes 6 dá 18, sobra 1. 3 vezes 4 dá 12, aqui resta 0. Então, o valor do volume de ar dentro desse nosso balão aqui, pessoal, é 864 centímetros cúbicos, ok? Esse é o valor total do volume dentro do meu balão. Beleza? Vamos para a nossa próxima atividade, que eu vou fazer com vocês, senão não vai dar tempo da gente resolver. Uma lata de refrigerante de diâmetro 9 centímetros e altura 12 centímetros tem quanto de volume? Ok? Diâmetro, pessoal, é a metade, raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro aqui é 9 centímetros, a metade de 9 seria 9 dividido por 2, ok? A gente vai usar aí a notação de fração, ok? As dicas aqui, π como sendo 3 de novo. Uma lata de refri se parece com um cilindro, então a gente vai usar aí o cilindro. A altura do cilindro aqui, a gente está vendo aqui, ó, que vale 12 centímetros, ok? Aqui vale 9, né? Então, a metade de 9 seria isso aqui. Então, o raio vale 9 dividido por 2. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Que para a gente calcular o volume de dentro da nossa garrafinha aqui, da nossa lata de refrigerante, nós vamos calcular a área do círculo de base, ok? Então, a área desse círculo aqui, e depois a gente só multiplica pela altura. E daí isso já vai me dar o volume, ok? Então, R ao quadrado é a mesma coisa que R vezes R. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área do círculo aqui, ó, debaixo do nosso cilindro. A gente vai calcular essa área primeiro aqui. A área é π, só aqui no caso do π a gente vai colocar o 3, vezes o R ao quadrado. O R é isso aqui, ó. Ok? R seria R, esse R vezes ele de novo. Então, 9 dividido por 2 vezes 9 dividido por 2. Ok? Então, aqui, ó. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 9, vamos ver aqui. Vamos fazer esse cálculo aí. 27 vezes 9, 9 vezes 7. Deixa eu lembrar. 9 vezes 8 é 72. Menos 9. 63. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Então, ó, deu 243. A área, então, deixa eu apagar aqui que está muito confuso. A área, então, deu 243, dividido lá, tinha 2 vezes 2, então 2 vezes 2 é 4. Ok? Então, 243 dividido por 4, essa é a área, né? Eu vou deixar aqui em notação de fração, tá? Que é mais fácil a gente trabalhar com fração. A área, então, do meu círculo aqui debaixo da minha latinha é isso aqui, é essa fração aqui.
Só que não é a área que eu quero volume. Então, eu tenho que calcular multiplicando pela altura. E a altura é 12, né, pessoal? Então, eu vou multiplicar essa área vezes 12. Então, vai ficar 243 dividido por 4 vezes 12, ok? Então, eu posso simplificar esse 4 aqui com esse 12, tá? Por que que eu estou fazendo em forma de fração, pessoal? Só para vocês entenderem. Semana que vem não, na próxima aula, a gente vai começar um assunto novo, que tem a ver com frações. Então, eu quero começar a colocar na cabeça de vocês e introduzir o conceito de frações, ok? 12 dividido por 4, pessoal, é 3, ok? Então, a gente pode dividir esse 12 pelo 4 e a gente fica com 3. E daí, em vez de a gente multiplicar essa fração por 12, nós multiplicamos só esse número de cima por 3. E fica mais fácil o cálculo aí agora, ok? Então, o cálculo que a gente tem que fazer é 243 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 2, 6, 7. Então, qual que é o volume de dentro da minha garrafinha de Coca-Cola aí? 729 centímetros cúbicos. Comparando com o nosso resultado anterior lá, pessoal, a nossa latinha de refri cabe menos coisas dentro dela, volume dentro dela, do que o nosso balão lá, o cálculo do nosso balão, né? Que tinha dado 800 e pouco. Então, é isso que chegamos aí ao fim do nosso cálculo. Mas não é, professor? É 100 a menos. O que foi, Arthur? 100 a menos. 100 menos, exatamente. Então, eu queria aí, pessoal, que para a gente terminar, para a gente fazer a nossa retrospectiva, nós faremos a nossa retrospectiva aí em forma de contação de história. Cada pessoa vai falar 2 palavras para contar como foi a nossa aula de hoje, ok? E ao final daí, a gente tem que ter contado aí, cada pessoa fala com 2 palavras, contar a nossa aula de hoje. Eu vou começar aí com a Joana, que é o que está aparecendo aqui para mim. Joana, fale 2 palavras para começar a contar a história da nossa aula de hoje. Por que você não começa, Juan? Pra gente saber direitinho o que é. Bom, beleza. Eu vou começar com 2 palavras e vocês dão continuidade na história. Lembrando que a nossa história tem que contar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, vou começar bem simples. Hoje nós, minhas 2 palavras, hoje nós. A minha primeira palavra vai ser começamos, e a segunda vai ser bem. Boa, legal. Então, vamos lá, como é que tá a frase? Hoje nós, são as minhas 2 palavras e as 2 palavras do Nicolas. Começamos bem. Hoje nós começamos bem. Boa. Clara. Hoje nós começamos bem a aprender. Boa. Então, hoje nós começamos bem a aprender. Camila. A calcular? Boa. Então, vamos lá. Hoje nós começamos bem a aprender a calcular. Isso? Ok. Vamos ver quem que é o próximo a continuar aí. Os volumes. Os volumes. Boa, Arthur. Boa. Muito bom. Os volumes. Para finalizar aí, então, a nossa frase aí, Mariana, como que você terminaria a nossa frase aí com 2 palavras? Se o coisa é os volumes e massas. Pode ser. Mas também pode ser aprender a calcular os volumes com exemplos. Mas Com aí... exemplos. Legal, gostei. Boa, gostei dessa frase. Então, hoje nós começamos bem a aprender a calcular os volumes com exemplos.
Muito bom, Mariana, muito bom, gente, muito bom, pessoal. Gostei dessa frase aí para a gente terminar a nossa retrospectiva aí. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, por favor, mande para a gente. Vocês aqui, alunos, têm o contato de nós, professores, então você pode mandar aí mensagem para a gente com as suas dúvidas. Além disso, pessoal de casa aí, que tiver com alguma dúvida também, ou tiver feito os cálculos, chegado de outra maneira nos cálculos e tudo mais, tem entendido aí, se você quiser mandar aí alguma foto dos seus desenhos, dos seus cálculos, um vídeo tentando explicar alguma coisa que a gente talvez tenha deixado de explicar na nossa aula, mande também aí para o @alicerceedu em alguma das nossas redes sociais e será muito bem-vindo. Eu quero muito assistir os vídeos de vocês, ok? Pessoal, nos vemos na próxima aula, ok? Amanhã, aula de português top. Então, nós esperamos e aguardamos vocês. Muito obrigado pela aula de hoje, uma boa noite para vocês e até amanhã.